Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino. É a 14ª TPC que se chama do engajamento da autogestão à educação integral. Vamos começar então com uma leitura de leite do livro Amoras, do Emicida, que faz parte do acervo do programa Sala de Leitura Étnicos Raciais e também das trilhas para educação antirracistas. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem o batalá, o orixá que criou o mundo. Por que choramos ao chegar? Dizem que porque nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Neste planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. Vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. São as pretinhas o melhor que há. Amoras penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces, pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina! Forte como um lutador no ringue e gentil como Martin Luther King. Ela apanha amoras dos galhos e do chão. Ao vê-la, Zumbi dos Palmares diria: nada foi em vão. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto ao brincar, com as frutinhas com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse: papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Porque sou pretinha também. Emicida. Nasceu Leandro Roque de Oliveira, em uma casinha bem pobrezinha na parte norte da cidade de São Paulo. Sua imaginação foi sua melhor amiga e o fez visitar mundos incríveis, transformando-os em astronauta, desenhista, guerreiro, pirata, rei, pintor, samurai e muitas outras coisas. Tudo sem sair de casa. Foi brincando com sua imaginação e com as palavras que Emicida descobriu sua habilidade de contar histórias, fazendo poesias, e ele não parou nunca mais de fazer isso. Acreditou durante muito tempo que muitas coisas eram impossíveis. Hoje acredita no contrário, e por meio das histórias que conta, prova que tudo é possível. Olá, professores coordenadores, sejam bem-vindos a mais uma TPC do nosso núcleo pedagógico. Hoje conversaremos sobre a formação integral do estudante no currículo paulista. Lembrando que a formação integral ela é uma concepção que compreende o desenvolvimento do sujeito, do estudante, em todas as dimensões, intelectual, física, emocional, social, cultural. E cada uma das 10 competências gerais da BNCC integra aspectos cognitivos e socioemocionais, tais como a comunicação, a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento científico e também o autoconhecimento. A formação integral oferece ainda diversas atividades que contemplam as múltiplas habilidades, ou seja, ajudam o estudante a reconhecer as suas potencialidades e fragilidades, levando-os a rever as ações para reverberar dentro da sua autonomia e ainda no seu autoconhecimento. Lembrando, que as competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam na forma de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Elas são maleáveis, ou seja, podem ser desenvolvidas ao longo da vida e de modo estruturado e intencional na escola. E é isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho, da intencionalidade no trabalho com as competências socioemocionais, pois elas também exercem influência positiva sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar, sobre o aprendizado e a permanência escolar, entre outros resultados na vida dos estudantes. Relembrando o modelo organizativo das competências socioemocionais. Então, nesse infográfico, nós podemos perceber as 5 macrocompetências, que estão organizadas aí de forma abrangente, e que se
desdobram nas 17 microcompetências socioemocionais alinhadas à BNCC. Para cada ano e série, nós temos o preenchimento das rubricas, inclusive que estão no período de realização na sede. É muito importante lembrarmos todos os professores do projeto de vida, mas não só eles, todos os professores que têm contato com os alunos, é muito importante lembrar que o preenchimento da avaliação formativa na sede está aberto de 1 a 22/9 e contemplará as habilidades de acordo com o ano e série, conforme estamos verificando aqui. Como que nós podemos trabalhar garantindo a intencionalidade do desenvolvimento socioemocional dos estudantes? Isso é muito importante, né? Fazendo com que os alunos construam em si as condições para realizar a mediação da aprendizagem de forma consciente, sempre responsável. A atuação dessas múltiplas inteligências nos diferentes estilos cognitivo e afetivo dos estudantes. É importante também destacarmos que caberá ao professor ler os relatórios que são gerados na Secretaria Escolar Digital para, a partir da análise e da verificação desses relatórios, nós alinharmos o nosso planejamento, também lá nos momentos dos conselhos de escolas, nos conselhos e também nos momentos de conselho de escola, que possamos verificar junto, enquanto equipe, quais são as competências socioemocionais que estão ainda em processo de desenvolvimento. Nesse relatório da sede, podemos perceber a devolutiva das avaliações formativas rubricas. É muito importante que o professor se atenha a essa verificação, a essa análise desses relatórios, para conversar entre os pares no momento, por exemplo, de um conselho de escola ou no momento de uma TPC e verificar, além dos aspectos cognitivos, as competências socioemocionais que já foram desenvolvidas pelo grupo classe, pelos alunos de forma individual ou ainda as habilidades que estão em desenvolvimento. No momento, podemos verificar neste relatório de devolutiva das rubricas aqui na sede uma visão geral da nossa turma, uma visão por macrocompetências de acordo com o ano e série, conforme visto anteriormente no slide, né? E também os degraus que mostram para nós as competências que já foram desenvolvidas, as competências que estão em desenvolvimento e ainda as competências que foram pouco desenvolvidas. Através dessa leitura, dessa interpretação desses gráficos, nós podemos tornar tangíveis o nosso planejamento em relação ao que fazer, quais as ações futuras que nós trabalharemos com os nossos alunos, com os nossos estudantes, no caso, com o nosso grupo classe, em relação ao que, a partir da análise desse instrumento, que são as rubricas, como que nós poderemos utilizar essas representações gerais, bem como os estágios em que os alunos se encontram. Aqui também nós podemos verificar, né, qual é a nossa turma, qual é o nível do aluno, quais são as macrocompetências, quais são o aluno e os degraus em que eles estão. Lembrando que a primeira avaliação lá no sistema, algum aluno pode fazer alguma consideração a respeito, dizendo, por exemplo, que na sede está desabilitada, está clarinho, né, a função da avaliação de rubrica anterior. Por quê? Expirou o prazo, então essa função, esse ícone é desabilitado. É muito bem lembrarmos isso. E aqui nós temos, após a análise desse relatório, desse relatório dessas rubricas, dessa avaliação formativa, né, a gente pode verificar quais são as soluções tangíveis, né, de como que a gente pode melhorar essas macrocompetências evidenciadas em consonância com as microcompetências destinadas a cada ano e série. E lembrando
que o maior efeito da avaliação formativa não é o efeito retrovisor, ficar olhando aquilo somente que foi apontado no relatório, né? Mas também, né, o efeito bússola, né? Aquilo que nos norteará para as futuras ações, futuros percursos que nós poderemos realizar dentro dessa avaliação formativa, levando-nos aí a uma autorreflexão e uma autorregulação daquilo que deve ser corrigido, melhorado, readaptado, readequado, ou até, através dos erros, o que será passível de uma reorganização. Aqui nos elementos fundamentais da avaliação formativa, podemos perceber como está configurado o alinhamento das nossas práticas, das nossas ações, né, permeados aí pela avaliação formativa, que nos leva, né, à promoção na correção de rumos, ou seja, no novo delineamento do nosso planejamento, que atenda à realidade educacional aí do nosso estudante, né, um processo aí bem complexo e que nos apresenta diferentes estratégias, diferentes maneiras de contemplarmos o processo educacional de forma integral, mais flexível e abrangente para os nossos estudantes. Lembrando, então, que as rubricas no ambiente escolar, em especial no componente curricular do projeto de vida, é um instrumento que estabelece uma gradação para o desenvolvimento do estudante. Gradação esta, como já dissemos anteriormente, que é representada pelos estágios, né, por degraus, e que nos mostram as competências que estão ainda em desenvolvimento, que já estão desenvolvidas ou ainda que encontram-se com pouco desenvolvimento. E é muito importante nesse momento que os professores realizem um alinhamento no seu planejamento para uma readequação, levando-se em conta a relevância aí para a competência da vida do estudante, como mencionado anteriormente, de acordo com o ano e a série. Bom, vamos falar um pouquinho agora referente ao desenvolvimento intencional, que são as recomendações correlacionadas à efetividade de propostas de desenvolvimento socioemocional. A denominada SAFE, sequencial, ativo, focado e explícito. Por que sequencial? É onde o professor vai planejar a realização do planejamento de suas atividades. Ativo, a palavra já diz, né? São as metodologias ativas, onde nós já trabalhamos em outros momentos, em outras formações. Por que focado? É necessário que tenha aí a intencionalidade e o tempo suficiente para que possamos trabalhar essas habilidades socioemocionais. Explícito por quê? Tem que ficar claro e com muita objetividade quais são as metas a cumprir a trabalhar essas habilidades socioemocionais. E aqui vem uma perguntinha, né? Por que articular as competências socioemocionais nessa formação de crianças, adolescentes e jovens? Porque nós temos hoje a neurociência demonstrando, né, o quanto é importante o trabalho das competências referente à questão cognitiva e ao emocional, que elas estão ligadas. Sendo assim, a gente também pode aqui ter como referência Henri Vallon, que ele já traz esse assunto há muito tempo, informando que o adolescente, a criança, não é só corpo, mas também é emoção. Dessa forma, né, a neurocientista Janaína Brisante, ela reforça, né? Não há razão para se opor cognição e emoção. E aí uma outra perguntinha, como podemos articular as competências socioemocionais às habilidades cognitivas essenciais? E aí vamos apresentar para vocês o seguinte exemplo. Como articular essas habilidades socioemocionais com a competência cognitiva na prática? E aí foi mencionado, né, nós estamos mostrando para vocês aí um exemplo de habilidade de matemática do 6º ano. E ela diz o seguinte:
planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos estudantes e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. E aí, mais uma perguntinha, né? Quais competências socioemocionais podem potencializar ou mesmo favorecer o desenvolvimento previsto nessa habilidade? E aí vem a seguinte explicação. Podem ser escolhidas competências como curiosidade para aprender, que está relacionada aos objetos de aprendizagem que envolvem essa habilidade. Outra, a questão do foco, né? Que é a capacidade de se envolver integralmente, de estar cognitivamente e efetivamente presente e disponível. E mais uma, né? Que é a tolerância à frustração e autoconfiança. Por quê? No processo de tentativas e erros e a capacidade de se manter otimista. Então, nós fizemos aqui uma breve relação nas habilidades socioemocionais com as habilidades cognitivas essenciais. E quase finalizando o nosso vídeo, nós vamos para a vez e hora das competências socioemocionais. Qual é o papel da escola na formação integral do nosso aluno? Lembrando que como formação integral, nós entenderemos a formação cognitiva com a formação socioemocional. Para isso eu vou lançar uma questão, para que a gente possa pensar juntos aqui. A nossa escola, tá? Existe uma fórmula para que a criança de hoje se torne um adulto bem-sucedido de amanhã? E aí, professores? Né? Essa é uma questão que nós precisamos responder. Existe essa fórmula? Não. Né? Mas nós temos, na visão tradicional, na visão do passado, como é que funcionava? As habilidades cognitivas eram a chave para o sucesso, era a chave para esse sucesso garantido. Né? Então, o aluno que tinha boa memória, que tinha foco, que tinha determinação, planejamento, tinha uma boa coordenação motora, uma agilidade para a resolução de problemas, esse era o aluno ideal. E se ele tivesse um conhecimento oral e um escrito da língua, perfeito. Essa era a pessoa que teria o sucesso. Mas nós sabemos que hoje a situação era um pouco diferente. Por que a gente fazia esse tipo de situação, né, de trazer só as habilidades cognitivas para dentro da escola? Porque era isso que se esperava do mercado de trabalho. E hoje, esse mercado de trabalho, ele vai passando por adaptações, ele vai passando, né, a ter novas tecnologias, a ter novos discernimentos do que é, né, a vida em sociedade. E a vida em sociedade hoje pede, tanto no trabalho, quanto dentro da escola, quanto em qualquer outro ambiente que nós frequentamos, que nós temos, além da capacidade cognitiva, nós temos que também ter a capacidade socioemocional. Tá? Então, olha só, se antigamente nós tínhamos aquele profissional que precisava, né, manter o seu emprego através apenas das capacidades cognitivas, hoje a maioria deles pode estar fora do mercado de trabalho. Porque nós, além das cognitivas, nós precisamos, né, ter empatia, ter autogestão, ter resiliência, ter todas as capacidades socioemocionais. E possamos utilizar essas capacidades, essas habilidades que nós conquistamos dentro do nosso grupo social. Quando nós falamos então de inteligência emocional, nós estamos juntando a formação técnica, a formação cognitiva e deveremos também juntar o desenvolvimento das competências emocionais, de forma que a escola, a sociedade prepare o educando, prepare o nosso estudante para o convívio social, bem como para uma vida profissional de sucesso, capaz de atender às expectativas do mercado e, lógico, das empresas. Né? É a famosa inteligência emocional, expressa através de características como comunicação, criatividade, autoconhecimento, autocontrole, curiosidade, empatia e, principalmente, as habilidades de relacionamento interpessoal.
É isso que nós esperamos hoje dos nossos estudantes. E aí nós temos uma equação cognitivo e emocional. A junção dos dois é o ser integral, é o aluno, né, da escola, da vida integral. Tá? Diante desse contexto, a pergunta que se faz necessária é como lidar com essa equação cognitivo e emocional. Hoje, nas escolas do estado de São Paulo, é comum, né, dentro da base nacional, da BNCC e do nosso currículo paulista, que as escolas já incluíram essas competências socioemocionais em seus currículos a partir de 2020, lá com o Movimento Inova, com as aulas eletivas, com as aulas de tecnologia, com as aulas do projeto de vida, todos eles já envolvem, né, a questão do socioemocional. Muitas mudanças ainda devem ser realizadas, né, para incluir não somente as propostas do currículo paulista, mas também o trabalho de educação dos sentimentos, e cabe a nós, na escola, a implementação desse currículo, dialogar com os professores sobre as habilidades cognitivas, sobre as habilidades socioemocionais, e a união dessas duas, para que nós tenhamos um estudante integral. E como vencer, gente? Isso é fácil, né? Como é que nós vamos sair dessas lâmpadas apagadas aqui do cenário para uma lâmpada acesa, para uma lâmpada que nos dê luz, nos dê a esperança e nos forneça o caminho de como chegar nessa educação socioemocional? Então, os estudantes, os educadores, os professores, eles precisam implantar essa ideia de ter estudantes mais organizados, mais focados, mais confiantes, para que aprendam mais. Assim, sendo mais persistentes e mais resilientes, eles conseguem se comprometer com o objetivo de longo prazo e lidar melhor com as frustrações e conflitos. São itens aprendidos por meio da educação emocional. Então, esse é o caminho da vitória. Tá? Unidos, professores, alunos, família, e juntos venceremos essa grande etapa da nossa vida. E aí, gente? Quais são os resultados dessa aprendizagem socioemocional que nós tanto esperamos dentro da escola? Né? Que na sala de aula, o desenvolvimento das competências socioemocionais irá promover o aumento do rendimento escolar e a diminuição do problema de indisciplina e de qualquer outro problema gerado por ela. Mas, além disso, os alunos com competências socioemocionais, eles têm desenvolvido maiores chances de concluir a educação básica, de concluir a educação superior, de fazer mais amigos, de ter melhores oportunidades de emprego e de relações mais saudáveis com as pessoas que o cercam. Ganha o professor, ganha o estudante, ganha a sociedade. Ganhamos todos nós. Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Pamela, PCNP da área de linguagens, e hoje conversaremos um pouquinho sobre a temática Setembro Amarelo. O mês de setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio, e essa campanha teve início aqui no Brasil em 2014, né, onde visa conscientizar as pessoas a tratarem dessa temática sem preconceitos e sem tabu. Por essa razão, nós aqui do Núcleo Pedagógico estamos também usando amarelo durante as gravações da TPC desta semana. E para apoiar as ações, a equipe central do Conviva organizou uma programação mais que especial para ser trabalhada nas escolas durante todo o mês de setembro. Este ano, o Setembro Amarelo traz a temática Valorização da Vida, faça parte desta corrente do bem. A campanha é um convite para a realização de ações individuais, simples e positivas, para mobilizar toda a rede no mês de setembro de 2021. O objetivo é criar uma verdadeira corrente de ações positivas, fortalecendo os vínculos e promovendo um clima emocional positivo. E a quem se destina? A todos, estudantes, educadores, gestores e demais colaboradores das escolas estão convidados a participar dessas ações. E como é que vai acontecer? Será proposto que se faça uma verdadeira corrente do bem através de ações do bem. E são 4 ações, que eu explico melhor mais para frente. E no final, todos compartilharão as suas experiências, para assim fazer os registros, né,
e organizá-las em forma de painel. E cada turma apresentar o seu painel para os gestores das escolas, que, por sua vez, irão transmitir para nós aqui na diretoria de ensino. A primeira ação do bem. É proposto que você dedique um dia para falar com alguém que você nunca falou, né? Ou com alguém que está sumido dos encontros online, das aulas remotas, né? Trocar uma palavra com uma pessoa nova ou com quem faz tempo que não aparece, faz com que a gente se sinta mais próximo. E pode ser o começo de uma nova amizade. Então, a tentativa nessa primeira ação do bem é tentar um contato com alguém que a gente não costuma conversar muito. A segunda ação do bem é oferecer ajuda. Sim, oferecer ajuda cria oportunidades para mostrarmos nosso valor e faz com que o outro saiba que não está sozinho e se sinta melhor. A ação do bem número 3 é reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então, como vai ter esse movimento na ação anterior de oferecer ajuda, a ação número 3, por sua vez, é reconhecer que você também precisa de ajuda em algum momento. Ninguém é tão autossuficiente que não precise, em algum momento da vida, recorrer a um ombro amigo, né? Então, pedir ajuda dá uma grande oportunidade ao outro de mostrar que ele é necessário e a você de não se sentir sozinho. Então, a pessoa que consegue pedir ajuda, ela também está contribuindo aí para a sua saúde mental. E a ação número 4, ser capaz de apreciar o bom da vida. Sim, a felicidade também é construída com o desenvolvimento da capacidade de contentamento e de ter uma visão positiva do sentido da vida. Ou seja, apreciar aquilo que a gente tem de bom na nossa vida. Às vezes a situação não está tão favorável, mas ali a gente tem pessoas, situações, coisas que nós já conquistamos, que nós não damos o devido valor no dia a dia e que passa batido. Então, é olhar esses pequenos detalhes que são indispensáveis no nosso cotidiano e que tornam a nossa vida mais fácil. E depois dessas 4 etapas serem apresentadas aos estudantes, serem trabalhadas, serem registradas, no dia 28/9 acontece o dia D, de valorização da vida, onde as escolas farão a culminância, né, das atividades do Setembro Amarelo. E nesse dia, as escolas se organizarão, farão rodas de conversa e apresentarão como foi essa experiência de realizar ali as 4 atividades da Corrente do Bem. Durante todo o mês de setembro, o Conviva também promove formações para se trabalhar a temática de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Nos dias 14, 15 e 16 de setembro, o ATPC do Conviva, no momento da EFAP, vai apresentar e detalhar as ações aos educadores, né, para que o efetivo início da divulgação das ações comecem a acontecer lá com os estudantes. Do dia 17 ao dia 27 de setembro, é o período em que nós temos para desdobrar essas ações lá na escola. É quando isso vai acontecer, quando deve acontecer os registros, por meio de foto, de gravação, de desenho, print de conversa, entre outras, né, formas de registrar tudo isso que vocês vão encontrar. E no dia 28/9, o dia D, o dia de valorização da vida, é o momento em que nós vamos compartilhar tudo aquilo que foi produzido. A verdadeira corrente do bem vai se mostrar ali entre os grupos, onde as turmas vão compartilhar o que foi realizado, as suas impressões do que experimentou nesses dias, né? Registrar essas ações, concluir em um painel, né? Após as rodas de conversa. E opcional, a escola também pode convidar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para ter uma conversa sobre esse tema lá nas escolas. Então, ficou aí uma sugestão do que se pode realizar nesse momento, né? Mas certamente as escolas também já programou outras atividades que podem sim vir a complementar essas que foram sugeridas aqui pela equipe do Conviva. Ainda no dia 28, no período da tarde, vai acontecer uma live, né,
com a participação do secretário Rocieli e com a equipe de psicólogos da Unifesp, que fazem esse trabalho lá no Conviva, né, sobre a importância das ações de valorização da vida e sobre a prevenção do suicídio na rede escolar. E após todas essas etapas se desenrolarem lá na escola, do dia 1º ao dia 8 de outubro, vai ocorrer também uma formação de prevenção do suicídio via CMSP, no horário das 9 às 11h30. Essa programação ela pode sofrer alterações, será previamente repassada para as unidades, tá? Então é importante fazer todos os registros e nos enviar, porque 4 escolas serão escolhidas, né, para compartilhar as suas ações, os seus projetos nesta ocasião. Como aporte teórico, como subsídio, vocês também podem visitar a plataforma do Setembro Amarelo, o site, né, Setembro Amarelo. Lá é possível encontrar materiais que fazem orientações com bases científicas, né, todo o material de divulgação também é possível de se encontrar ali na página do Setembro Amarelo. Então fica essa dica de pesquisa. E para encerrar a minha participação, a minha singela contribuição, eu deixo aqui a frase elaborada pela equipe central do Conviva, que diz assim: cada pequena ou grande ação que fazemos diariamente gera alguma consequência.